Boa tarde, pessoal. Beleza? Galera, é um prazer imenso estar dividindo esse momento com vocês, tá? Eu sou o professor George Wilton, professor da disciplina de Geografia, tá? Antes de começar o nosso assunto, eu gostaria de só fazer um pequeno teste para saber se nesse tom e nessa pausa de fala, o pessoal aí está conseguindo escutar bem. Não, beleza? Tranquilo? Tá? Então vamos lá. Moçada, olha só. A nossa prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ela é uma prova que na área de Geografia, sempre você vai encontrar uma questão ligada a meio ambiente. Não esqueçam que esse tema meio ambiente, ele é um tema que vai comandar boa parte da estrutura da prova e que é uma grande luta universal para tentar colocar em prática o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Tá certo? Essa é a palavra da hora. Desenvolvimento sustentável. E aí eu lembro a vocês o seguinte: essa nossa geração, ela é a geração que mais fala de desenvolvimento sustentável, mas ao mesmo tempo é a geração mais consumista. Tá certo? Então nós temos um grande conflito no que se refere ao consumismo e ao respeito ao meio ambiente. E não esqueçam que existem diferenças de consumo das zonas rurais para a zona urbana. A modalidade de consumo nas duas áreas, tanto na zona rural como na zona urbana, ela aumentou de maneira considerável, mas os graves problemas urbanos, eles são bem perceptíveis. Tá certo? É comum você pegar pessoas, seus vizinhos lá na sua rua, e quando eles começam, aqueles que já moram há mais tempo, quando eles começam a falar do seu bairro, eles sempre vão dizer, ó, ali naquele canto era uma lagoa. Ali onde hoje tem aquele mercantil, era uma vacaria. Nessa parte aqui, só existia vegetação. E você pergunta, quanto tempo faz isso? Aí ele vai dizer, 20, 30 anos. E quando você percebe que mudança brusca ocorreu naquele meio em que você vive, tá? Devido ao avanço da sociedade, ao avanço da urbanização, da industrialização. E se você for observar ao seu redor, desde a roupa que você está usando, até a caneta, o papel, a bolsa, a cadeira que você está visualizando, tudo isso foi o resultado do homem transformando recursos da natureza. A vegetação que se transformou em folha, os derivados do petróleo para a cadeira, o plantio para a sua roupa. Então nós temos um uso contínuo e intenso, tá, dos recursos da natureza. Olha, eu costumo muito dizer assim, ó, eu sou interiorano, certo? Nasci no interior do estado, vim para Fortaleza. E na época da década de 80, nós tínhamos um período de intensas crises econômicas. Então não tinha dinheiro fácil. E aí eu tinha uma roupa para ir para batizado, casamento, aniversário de 15 anos, enterro, tudo, né? E a blusa, ela vinha até aqui, ó, passando um palmo das mãos, e tinha que dobrar, e ela ia se desgastando e dobrando, depois virava uma manga curta, se tivesse um botão botava outro, e a calça ia fazendo embanhada, era do joelho, aí ia crescendo e ia descendo, uma roupa boa para sair.
Hoje nós temos o prazer, e isso é uma felicidade, né, de poder abrir um guarda-roupa e já encontra uma maior diversidade de peças para uso. Às custas de quê? De um consumismo. Então hoje é muito difícil casar crescimento econômico, casar desenvolvimento econômico com a preservação dos recursos naturais. Tá certo? Vamos tratar desse tema justamente agora, tá? Qual é a relação que nós temos? Observem, por favor, esse quadro. E nesse quadro você vê aí de um lado, olha, sociedade. Somos nós, tá? Sociedade. A relação sociedade e natureza, ela se faz a partir do trabalho. O trabalho contínuo, tá certo? No quadro mais abaixo, nós temos primeira natureza. Professor, eu já vi isso numa questão do Enem, resolvendo provas anteriores. O que é essa primeira natureza? A primeira natureza, pessoal, é o meio físico. Professor, como é que é? Meio físico, primeira natureza. Quem é esse meio físico? O relevo, o clima, a hidrografia, a vegetação, tá certo? Primeira natureza, natureza ainda não tocada. Segunda natureza, que tem aí do outro lado do quadro. Quem é essa segunda natureza? É a natureza humanizada. É a natureza transformada pelo homem. Tá certo? Qual é a relação que eu tenho? A primeira natureza mais a segunda natureza, ela forma o que nós chamamos de espaço geográfico. Tá certo? Esse ambiente que nós estamos, ele é um espaço geográfico. Nós tivemos a primeira natureza transformada ao nosso serviço. O homem realizou o trabalho, transformou este espaço ao nosso serviço. Tá certo? Essa relação de primeira natureza mais segunda natureza, eu chamo de espaço geográfico. Agora eu quero escutar vocês, tá? Eu vou dizer aqui alguns exemplos, vocês vão me dizer se é primeira, se é segunda natureza, tá? Se eu estou observando o clima, o relevo, a hidrografia, é primeira ou segunda natureza? Primeira natureza, ok? Eu estou com esse passador de slide aqui, ó. É primeira ou segunda natureza? Porque aqui nós temos recursos naturais que foram transformados. Esse meio aqui está sendo transformado nesse instante, pessoal. Quando você entrou aqui mais cedo, essas 3, 4 horas que vocês estão passando aqui, vocês vão sair com conhecimento adquirido aqui da história, da biologia, da geografia. Então, aqui também existe uma transformação. Não é só o contato em pegar a primeira natureza e transformar para a segunda. A relação entre primeira mais segunda natureza nós chamamos de quem? Espaço geográfico. Tá certo? Quando aparecer a expressão espaço geográfico, você já sabe, primeira natureza mais segunda natureza. Tranquilo? Não precisa ficar naquela decorando como a gente fazia antigamente, né? O que é o espaço geográfico? É a relação entre a primeira natureza e a segunda natureza. É a relação entre a primeira natureza e a segunda natureza. É a relação entre a primeira natureza e a segunda natureza. Ele me pergunta só essa. Aí uma pessoa vai e diz, ei, o que é espaço geográfico? Não, peraí, diga não, que eu digo já, viu? É a primeira natureza mais a segunda natureza. Então você basta colocar, eu estou olhando para a natureza, eu estou vendo o meio físico, primeira natureza. O que foi transformado? Segunda natureza. Os dois juntos formam o espaço geográfico. E o que é que nós estamos fazendo com esse espaço geográfico? De maneira constante, modificando, transformando em nosso benefício. Quem é que não quer um conforto que o consumismo pode pregar? E não esqueçam
Quem é que prega o consumo dia e noite, noite e dia? Um sistema econômico chamado de capitalista. O capitalismo. A propriedade privada dos meios de produção. A transformação do meio em benefício do lucro. Por isso que a sociedade começou a se preocupar com as questões ambientais. Professor, desde quando que nós temos uma preocupação ambiental? O homem veio a despertar esse maior interesse no pós-Segunda Grande Guerra. Quando foi esse pós-Segunda Grande Guerra? 1945 em diante. Por que, professor? Porque foi justamente nesse período, o pós-Segunda Guerra, que as nações subdesenvolvidas começaram a se industrializar. O Brasil, a Argentina, o México, República Sul-Africana, os países dos tigres asiáticos. Então o que aconteceu? Aquelas nações ricas começaram a se preocupar. Por que, pessoal? Ora, se os subdesenvolvidos precisam de produtos dos países desenvolvidos e agora eles iriam produzir, então entraria em choque o comércio global. E eu precisava fazer com que essas nações subdesenvolvidas deixassem esse ritmo de industrialização. E aí o que é que acontece? Eu vou ter que criar uma situação para impedir o desenvolvimento desses países pobres, desses países subdesenvolvidos. Então veio a noção. Qual foi a noção? Já sei. Se continuarmos destruindo o meio ambiente dessa natureza, nós vamos matar a nossa casa. Então veio a primeira discussão com relação ao meio ambiente. A preocupação maior foi dos anos 50 para cá. Aí com certeza você agora está associando assim: ah, professor, legal, estou entendendo. Então a preocupação com o meio ambiente seria uma maneira de impor limites, de impor regras, para tentar barrar o crescimento econômico de nações subdesenvolvidas? Com certeza. Podem analisar também por este parâmetro. Não é só a ideia de ter que preservar o meio ambiente. Existem outras teorias. Hoje, como é que é o nome do órgão internacional mais respeitado com as condições climáticas do globo? É o IPCC. O que é o IPCC? É o painel intergovernamental sobre condições climáticas. Esse IPCC é o que vai nortear o globo quanto às condições climáticas, de efeito estufa, né, o aquecimento global, buraco na camada de ozônio, etc. Mas não esqueçam que existem outras teorias. Existe uma teoria que diz que a Terra não está aquecendo, que a Terra está esfriando. Existe teoria que diz que a Terra é um organismo vivo, e quanto organismo vivo ela é capaz de expulsar do seu corpo aquilo que vem causando mal, prejudicando. Então eu estou colocando para vocês 3 ideias. A ideia do IPCC, que é preservar o meio ambiente quanto à questão do aquecimento global. Existe teoria que fala não do aquecimento, mas sim do esfriamento do globo. E existem teorias que falam que a Terra é um ser que vai expulsar do seu organismo aquilo que é maléfico. Por que eu estou dizendo isso? Você pode pegar uma questão onde o autor pega um fragmento de um cara que afirma que a Terra não está aquecendo. Aí você entra em choque. Tá certo? Tranquilo? Então lembre-se disso. Mas professor, o que é mais aceito das 3 ideias que o senhor colocou aí? O mais aceito é o que o IPCC afirma,
que a Terra de fato está aquecendo. Tá certo? Ok? O Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais define meio ambiente como sendo o conjunto de fatores naturais, sociais e culturais que envolvem o indivíduo e com os quais ele interage, influenciando e sendo influenciado por eles. Você concorda que essa definição tem tudo a ver com o que a gente falava há pouco sobre espaço geográfico? O que é o espaço geográfico? Primeira natureza mais a segunda natureza, através da transformação, tá certo? Do indivíduo com o meio. E aí envolve fatores físicos, sociais, culturais e ambientais. Tranquilo? Beleza? Essa preocupação com a problemática ambiental, a partir dos anos 50, gerou um encontro, prestem atenção sobre esse encontro, tá certo? 1968, 1968, um encontro considerado chamado Clube de Roma. Esse Clube de Roma, ele reúne cientistas, empresários, economistas, intelectuais, tá? De diversas partes do globo, representantes governamentais. E esse Clube de Roma, em 68, começou a discutir a problemática ambiental. Soltou a ideia dos problemas ambientais, tá certo? O primeiro encontro, ele culminou com uma obra que recebeu o título Os Limites do Crescimento, tá certo? No ano de 1972. Então a obra Os Limites do Crescimento, tá certo? Clube de Roma, 68 se reuniu, começou a falar sobre problemas ambientais e saiu a obra chamada Os Limites do Crescimento. Esse livro vendeu no mundo todo, tá? Exemplares no mundo todo. E até os dias atuais existem encontros para discussões internacionais. Um dos intelectuais que faz parte desse Clube de Roma é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Os principais pontos discutidos nesse Clube de Roma levaram aos principais problemas ambientais: industrialização acelerada, rápido crescimento demográfico. É justamente nesse período que surge aquela teoria chamada teoria neomalthusiana, que dizia o quê? O neomalthusianismo: um grande número de indivíduos será um problema econômico, porque vai faltar por parte do Estado dinheiro para investir em setores estratégicos, tá certo? Escassez de alimentos era um outro problema, esgotamento dos recursos não renováveis, deterioração do meio ambiente. Então, 5 grandes temas discutidos no Clube de Roma. Só que esse encontro, pessoal, ele recebeu muitas críticas. Qual foi a primeira grande crítica ao Clube de Roma? Se eu estou colocando o limite para o crescimento, eu vou estar barrando o crescimento econômico dos países subdesenvolvidos. E se esse era o interesse de barrar o crescimento econômico dos países subdesenvolvidos, ele começou a despertar este interesse. E aí surge o que é considerado a primeira grande conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente, chamada Estocolmo 72. No ano de 1972, a Organização das Nações Unidas realiza essa primeira conferência das Nações Unidas para definir as grandes metas de preservação do meio ambiente. Foi o primeiro encontro a discutir de maneira mais objetiva a ação do homem destruindo o meio ambiente, tá certo? Portanto, pessoal, muita gente lembra logo da Rio 92, ou Eco 92, da Rio +10, da Rio +20, mas o primeiro grande encontro foi esse, Estocolmo 1972.
Professor, então o que foi o Clube de Roma? O Clube de Roma foi um encontro que começou a discutir sobre os problemas ambientais. Tranquilo, pessoal? Beleza? Daqui a pouco eu faço perguntinhas separadas sobre cada um deles. Essa reunião sobre Estocolmo, ela criou o Programa das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, PNUMA, que é considerado uma grande agência global sobre meio ambiente. Vocês vão ver pelas notícias no dia a dia que sempre que vão fazer algum relato sobre as questões ambientais, eles vão trazer o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, criada lá na década de 70. Essa reunião ganha impulso. Os anos 70, eles vão marcar dois grandes choques do petróleo, 1973, 1979, e aí começa a ocorrer uma queda na economia dos países subdesenvolvidos. O Brasil está inserido dentro desse grupo, e somente nos anos 90 é que nós vamos ter um outro encontro das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. Aí sim, a Rio 92 ou Eco 92. Prestem atenção aqui, esse pequeno vídeo é um vídeo institucional que fala, resgatando da conferência de 92 até 2012, tá? Um videozinho institucional simples, é onde nós vamos fazer uma recapitulação. Em 1992, um divisor de águas. O Brasil buscava um caminho de maior integração com a comunidade internacional. E como todo país que quer crescer, precisava adotar um novo modelo de desenvolvimento. A Conferência Rio 92 trouxe a resposta num diálogo aberto com as vozes mais atuantes do planeta. D'espérance. Mais de 170 países. Mais de 100 governantes. Dez 10.000 jornalistas. 16.000 ONGs presentes. Muitas tribos, uma só esperança. E esses povos e nações, unidos por um ideal, decidiram que dali por diante, desenvolvimento e meio ambiente tinham de ser conciliados. Foi na Rio 92 que brotou esse novo entendimento do mundo. E aqui no Brasil, o desenvolvimento sustentável virou compromisso e frutificou. 70% do país tem cobertura vegetal nativa. 246 milhões de hectares de áreas de conservação e reservas indígenas. Produtividade. A agricultura familiar responde por 70% da alimentação dos brasileiros. Liderança em biocombustíveis. Matriz energética hídrica, a mais limpa do planeta. Engajamento na Agenda 21 e enfrentamento da mudança do clima. Uma lei ambiental rigorosa e abrangente. Fundo Amazônia. Sustentabilidade da floresta. A economia da inclusão. Mais de 30 milhões de pessoas fora da pobreza. 20 anos depois, o Rio recebe outra vez as muitas tribos da esperança. Um novo encontro mundial abre o caminho das próximas décadas. Discute novas ideias para reforçar os 3 pilares do desenvolvimento sustentável: ambiental, social e econômico. O Brasil reafirma seu compromisso de promover desenvolvimento sustentável com inclusão social, trazendo soluções para compartilhar. Que
seja bem-vinda a Rio Mais 20. Compromisso com o presente, diálogo com o futuro. Duas conferências. Qual foi a primeira conferência oficial da ONU sobre o meio ambiente, pessoal? Estocolmo, no ano de 1972. O Clube de Roma é considerado uma conferência? Não. Ele foi uma reunião, líderes mundiais discutindo sobre a problemática ambiental. A Rio 92 foi a primeira, e foi justamente nela que surgiu a definição oficial de desenvolvimento sustentável. Tá certo? Bom, por que no Brasil? O Brasil puxou os encontros, tá certo? O Brasil era um país, pessoal, que na década de 80 vinha fazendo a abertura, no final dos anos 80, da redemocratização, tá certo? Termina a ditadura em 84, 85, nós tivemos um governo de transição e abrimos os anos 90 como uma grande vedete para o cenário internacional. É tanto que duas dessas grandes conferências ocorreram aqui. E não esqueçam que nós temos, no que se refere à questão ambiental, uma grande formação de floresta tropical equatorial, floresta amazônica, tá certo? Mata Atlântica. E temos também no Brasil um único bioma que é exclusivamente brasileiro. Qual é esse bioma, pessoal? É a nossa Caatinga, um único bioma exclusivamente brasileiro. Hoje o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo. Nós temos a nossa geração de energia elétrica proveniente de hidrelétricas. Nós temos o etanol, nós temos o biodiesel, nós temos a energia solar, a energia eólica e a energia das marés. E vou lembrar vocês, o nosso estado, o estado do Ceará, ele é um estado pioneiro em 3 matrizes energéticas limpas: energia eólica, os parques eólicos. Nós temos a energia solar lá no município de Itauá, tá certo? O primeiro parque que foi estruturado. E nós temos a energia das marés, o projeto da UFC e da UFRJ desenvolvendo energia no movimento das marés. Há 15 anos no Brasil não se falava desse tipo de energia, se ele era viável. E nós temos hoje isso em prática. É a luta pelo desenvolvimento sustentável que se coloca. E o que é que nós podemos definir por desenvolvimento sustentável? Como a Rio 92 coloca? O desenvolvimento, pessoal, prestem bem atenção a essa definição, tá? Não conta o número de questões que já caiu isso. O desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Não é só na questão ambiental, é na questão social, na questão econômica, na questão cultural. Isso tudo é desenvolvimento sustentável. Tá certo? Tranquilo? Bom, os 3 principais pontos que foram discutidos na ECO 92 foram a Convenção sobre a Biodiversidade, a Convenção sobre as grandes mudanças climáticas que o globo tem e a assinatura de um documento chamado a Agenda 21. O que é que foi esse documento chamado a Agenda 21? Um plano de ações e metas para a melhoria das condições socioambientais no planeta. Do tipo, os países irão se comprometer com a redução da desertificação, com a redução da emissão de poluentes na atmosfera. Então tudo isso está dentro desse projeto, desse documento chamado a Agenda 21, tá certo? A Agenda 21, ela propõe estratégias para adotar o desenvolvimento sustentável da seguinte maneira: de
divide-se em dimensões sociais e econômicas, conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento, qual é o papel da sociedade dentro da prática do desenvolvimento sustentável e a maneira como nós vamos implementar esse desenvolvimento sustentável. O simples fator de você ser instruído a fazer a separação do seu lixo residencial, você já está inserido dentro das propostas da Agenda 21. A parte governamental de acabar com lixões a céu aberto, começar com estruturas de construção de aterros, coleta seletiva do lixo, passou a ser lei. Que inclusive essa lei já foi até ultrapassada. As cidades brasileiras devem se estruturar dentro de normas de legislação. Vocês vão lembrar que até pouco tempo no Brasil nós discutíamos muito a aprovação do famoso Código Florestal Brasileiro. Aliás, o novo Código Florestal. Se você vai realizar qualquer obra de grande porte, seja a construção da usina de Belo Monte, a transposição do Rio São Francisco, alargamento de uma grande avenida, você tem que cumprir o que a lei pede. E a lei, ela é clara, ela vai exigir de início 2 grandes artifícios legais, chamado EIA, Estudo de Impacto Ambiental, onde nesse estudo de impacto ambiental, profissionais de diversas áreas, geógrafos, biólogos, engenheiros, sociólogos, vão se reunir, fazer um estudo da viabilidade daquela obra. Quais são os impactos que vai causar o meio ambiente, os pontos positivos, os pontos negativos. Depois de feito esse estudo, é feito o RIMA, R-I-M-A. O que é esse RIMA? Relatório de Impacto no Meio Ambiente. A partir daí, desse EIA e desse RIMA, é que você vai ver se é viável a execução daquela obra. Então são mecanismos que nós adotamos para poder promover, tentar levar a esse desenvolvimento sustentável. Tá certo? 1997, terceiro grande encontro das Nações Unidas sobre o meio ambiente, chamado Protocolo de Kyoto. Esse aí é preciso muita atenção. O que é que o Protocolo de Kyoto traz de tão polêmico, professor? Primeiro, a ideia do Protocolo de Kyoto determinou a redução de 5% nas emissões de CO2, tomando como referência o ano de 1990. Olha aí, o protocolo foi em 1997, em Kyoto, no Japão. Qual foi a proposta fundamental? Galera, estamos aqui reunidos, vamos reduzir a emissão de 5% de CO2 na atmosfera. Tá certo? A níveis de quando? 1990. Essa era a proposta. Tá certo? Qual era a validade dessa proposta? Até o ano 2012, que já passou. Olha o ano bem, pessoal. Eu falei até que ano? 2012. Beleza? O que é que aconteceu? Os Estados Unidos, naquele momento, maior emissor de CO2 na atmosfera, disse assim, ó, eu vou verificar esse protocolo, mas não vou cumprir. Como é que o maior emissor dá logo uma resposta de cara dessa maneira? Então foi a grande polêmica. Ele disse, eu não assino o protocolo de Kyoto. Não esqueça que lá nos Estados Unidos, eles funcionam como uma federação. Estados e municípios têm legislação e, por exemplo, o estado da Califórnia pode assinar, o município da Califórnia pode assinar, e de lá para cá veio ocorrendo isso, mas a postura americana foi de não assinar o protocolo. Já sei, você está querendo perguntar, professor, e o Brasil assinou? Não, o Brasil também não assinou. E qual foi a alegação que o Brasil não assinou? Ele disse assim, olha,
eu venho poluindo dos anos 50 para cá, para valer. Vocês, americanos e países desenvolvidos, já vem poluindo desde o século XVIII. Vocês têm 250 anos de poluição a mais do que eu. Não vou assinar agora, não. E se eu, Brasil, vou assinar agora, o que é que vai acontecer? Eu vou barrar o meu crescimento econômico. Pessoal, para poder você ter desenvolvimento econômico, é inevitável você extrair recursos da natureza. É inevitável usar o petróleo, a madeira, os minérios, destruir a vegetação para ter produção agrícola, inundar para ter geração de energia, é inevitável. Aí, professor, agora eu estou entendendo, por isso que lá no começo, o senhor falou daquele lance do Clube de Roma, que a ideia de defender meio ambiente pode ser uma postura para impedir o desenvolvimento econômico dos países subdesenvolvidos.